eu estava entrando na chácara, pularam 4 ladrões ali e foi uma tentativa de sequestro. Meu Deus. Quando eu vi que eu ia morrer naquele instante, naquele momento, eu me lembrei das palavras da minha mãe e vó dizendo: quando você passar por algo ou por algum vale, clame pelo sangue de Jesus, porque nele há poder. E quando eu não parei aquele carro e eu saí e os tiros começaram a vir no meu carro, eu disse o primeiro grito: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue agora. E o segundo tiro eu clamei pela segunda vez: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue agora. E o terceiro tiro eu clamei pelo Senhor: me cobre com teu sangue agora. E ele me cobriu. E naquele instante, aonde a primeira bala era para pegar nas minhas costas, entrou e ficou parado no pino da porta. Meu Deus. A segunda bala, que foi para atingir a minha cabeça, que entrou, era para entrar no vidro, ela parou entre a lataria do carro e a borracha da porta do carro. Ela ficou ali. E a terceira, que eles deram no pneu, a bala entrou no pneu e não estourou o pneu. E eu consegui chegar até a cidade. E quando a perícia olhou todo aquele carro inteiro detonado, a palavra que eu tenho para dizer é essa. A perícia disse para minha mãe quem estava no carro. Aí minha mãe, que os atendeu primeiramente, disse: é a minha filha. Daí ele disse: meus pêsames. Aí minha mãe falou assim: não, ela tá viva, é a que tá vindo ali. É com muita alegria e com a presença do Senhor Jesus que chegamos aqui para dividir mais uma história, mais um testemunho, mais uma experiência, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus fez na vida dessa bênção, dessa maravilhosa que veio derramar com muita propriedade e com a ajuda do Espírito Santo, ela vem aqui no Resgatando Valores para abrilhantar aqui com a sua história de vida. Eu estou muito feliz, minha convidada de honra, fiz muita questão de recebê-la aqui e eu estou muito feliz. Quero que todos vocês também sejam bem-vindos aqui no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. É com muita alegria, com muito prazer, que eu vou dar boas-vindas à minha querida irmã, que tem uma vida bem corrida, mas que aprove a Deus hoje, né, trazê-la para mim, dividir com todos vocês que já estão esperando mais um testemunho. Fica comigo até o final. Você será ministrado, ministrada, através da poderosa palavra de Deus, que também estará dentro do testemunho. Com ela, que veio interceder junto e veio alegrar meu coração, já fazia anos que eu não via essa amada, e para mim foi uma surpresa muito grande. E junto também veio essa preciosa interceder pela pastora, e já fazia muitos anos que eu não a via, minha querida irmã Zeni, gente. Olha que pérola linda ela. Seja bem-vinda aqui, tá bom, meu amor? É um prazer recebê-la, amiga de longas datas. Ama a sua vida, fica muito à vontade ali. Minha convidada de hoje, ela é escritora, mentora, palestrante, o melhor, ela é uma serva de Deus. Ela é autora de 2 livros maravilhosos, não li, mas pela capa, pelos conteúdos das abreviações, são histórias maravilhosas que ela vai também comentar aqui na mesa hoje conosco. Depois vamos deixar aqui
um link onde você pode também encontrar esses livros. Eu quero dar boas-vindas, eu quero dizer, seja bem-vinda, fica à vontade, a pastora Jandimara. Jandimara Gianotti, glória a Deus, Muito esperada. obrigada. Oh, meu Deus, que honra. Muito feliz em recebê-la aqui hoje, para dividir com todos nós, né, o seu testemunho, a sua história. Eu vou falar você, gente, porque ela é uma pérola, uma mocinha, né? Ela é linda, não só por fora, ela é linda por dentro também. Eu quero que você fique muito à vontade. Você está à vontade? Sim, muito. Estou É. muito à vontade aqui. Glória a Deus. E também quero começar agradecendo a Deus, primeiramente, Ai, que bênção. a Ele e por Ele são todas as coisas. Por Ele nós estamos aqui. É verdade. Agradecer esse podcast maravilhoso e dizer a cada um de vocês que ao entrar aqui, a presença de Deus, ela é nítida, ela é contagiante e não tem como não sentir essa presença ao entrar nesse ambiente de glória. Glória Esse a Deus. podcast não é qualquer podcast, já participei de alguns, mas esse é diferenciado. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por esse estabelecimento, por esse podcast, pela tua vida, a tua família. De anos, nos encontramos algumas vezes aí, em alguns estabelecimentos, mas aprove o Senhor ser essa data, né? E resgatando valores, eu estava aqui olhando, né, na TV, resgatando valores, eu falei, meu Deus, trazer de volta o devido valor a alguém precioso. É verdade. Ou preciosa, que já é escolhida por Deus. E eu louvo a Deus porque esse nome também faz parte da tua vida. Amém. Nós estávamos comentando um pouquinho antes aqui as grandezas do Senhor, o que Ele tem feito nas nossas vidas. E Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus grande. E estávamos aqui compartilhando e poder contemplar um pouquinho a tua trajetória, você chegar até aqui também, foi assim maravilhoso ouvir de você. E hoje, podendo ser usada às nações, para que nós, como eu hoje, poder testificar das preciosidades e tudo que Deus está fazendo, você ter esse ambiente para nós sermos escolhidos por Deus através de você como instrumento para estar aqui, é um presente de Deus. Você é um presente de Deus para as nossas vidas. Que Deus a abençoe grandemente. Então, minha abertura aqui é engrandecendo a Deus e a sua vida, a sua família, por se permitirem vivenciar todo esse momento e histórias de pessoas que vão edificar muitas vidas, porque, primeiro, nós tivemos que vivenciar, sermos lapidados, hoje estar nesse lugar para poder testificar aqui através da sua vida. Então, meu muito obrigado, muita gratidão, eu disse a você pela mensagem. Eu já me sinto muito emocionada, né, em estar fazendo parte também de tudo isso que Deus está fazendo na tua vida. Meu muito obrigada, muita gratidão, Luiz Felipe, que aqui está também, que Deus abençoe poderosamente, não tem como não citar dele, um menino cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que abriu mão de muitas coisas também para ouvir, porque nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. E quando você se torna sensível à voz de Deus, eu quero dizer nessa abertura, tudo flui para o melhor na tua vida, na tua casa e na tua família. Então, esteja aí sensível à voz de Deus, que tudo que nós vamos compartilhar aqui é tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da Zilda, na vida do Luiz Felipe e todas as vidas que Deus tem usado para as grandes coisas nesses últimos dias que Deus tem feito sobre as nossas vidas. E aqui ela já disse da minha amiga
Zene também faz parte, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, do livro, né? Eu coloquei, fiz questão, porque é minha intercessora no momento que vocês também ouvirão que muitas pessoas se foram, mas ela acreditou no meu chamado. Então hoje faz parte da minha trajetória, faz parte da minha história, da minha superação. Então, meu muito obrigado, Zene. Que Deus te abençoe poderosamente. E vamos lá. Vocês viram, né? Só estamos começando. Ela quase me faz chorar porque ela me surpreendeu aqui. Fiquem conosco até o final e tu serás também abençoadíssimo com tudo que a pastora Jandimara vai derramar nessa mesa com muita graça, sem economizar. Ela vai contar a vida, a história, as trajetórias, como que ela rompeu, porque para chegar até aqui, depois de escrever esse livro, os 2 livros, depois essa mulher plena, gente, ela é plena, Ai, meu Deus. curada, superada, é só através do Espírito Santo de Deus. Ah, só mais uma coisinha. Se inscreva no canal Resgatando Valores, comente, dê seu like, deixa eu saber de onde você está nos vendo, qual lugar do mundo, do Brasil e fora do Brasil o Resgatando Valores tem chegado até você, e também faça seu pedido de oração. Temos uma equipe de pessoas que está intercedendo também pela tua vida. Para mim sempre é um prazer quando eu recebo as mensagens e no direct ou então mesmo ali nos comentários, nome de pessoas que diz para mim, Jande, de que lugar tá vendo, as secretárias do lar. Gente, elas vão fazendo o trabalhinho delas e nos ouvindo. Ó, um beijo para todos vocês, um coraçãozinho. Eu amo sem nunca ver, é conexão de espírito. Fica conosco até o final. Pega esse link e já começa a mandar para todo mundo. Começa a mandar para todo mundo. Diga que o Cristo do Resgatando Valores continua causando prodígios, milagres e maravilhas. Pastora Jandimara, o tempo é todo seu, a mesa é sua. Derrama, conta para nós, permite, deixa-nos saber como que está sendo essa sua trajetória. Eu sei que você está agora, graças a Deus, né, depois de sair de um casulo, o Senhor está aí levando a muitos lugares, e eu sinto assim muito orgulho, se é que eu posso dizer assim. Quase a gente não se fala muito, nem se vê, lá nos encontros E eventuais, né? estamos na mesma cidade, gente. Isso, com encontros eventuais, mas sempre chegam umas notícias, a gente fica lá. A Jandimara está em tal lugar, gente, glória a Deus, ela está Amém. indo. Amém. E quem está levando? O Senhor Jesus que está levando e trazendo. Amém. Minha querida, Amém. fica à vontade, deixa-nos saber quem é a Jandimara. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu me apresentar a vocês. Sou Jandimara Gianotti, sou pastora pelo chamado que Deus obteve sobre a minha vida. Sou da cidade de Boituva, interior de São Paulo, e é uma honra estar aqui nesse ambiente de glória, poder testificar um pouquinho de tudo que Deus tem feito e realizado sobre a minha vida. Antes de nós começarmos a falar um pouquinho da trajetória da Jandimara, para vocês que estão nos acompanhando nesse podcast maravilhoso, e eu sei que tem muitas coisas para Deus resgatar na tua vida. Eu quero liberar e profetizar nessa tarde sobre a tua vida, que em nome de Jesus, vocês que estão nos assistindo, Deus tem grandes coisas. E antes de falar da Jandimara, uma serva, eu fui escolhida para servir. O pastora é apenas um título, mas a palavra vai nos dizer que a letra, ela mata. O espírito, ele vivifica. Glória a Deus. Então, o título é apenas uma conquista daquilo que Deus, ou às vezes o que você tem buscado, o seu estudo, Sim. tem te levado a muitas coisas e lugares aonde você tem através de um título. Mas que você não coloque o título em primeiro lugar. Mas que hoje, nessa tarde, através desse testemunho, que seja verdadeiramente Deus a prioridade acima de qualquer título. Glória Então, a Deus. aqui está uma Jandimara serva. E antes de falar um pouquinho de tudo que Deus... Gente, eu sou apaixonada por Deus. E não Sim, tem como não ser. começar Não tem como não sem ser. falar dele. Que é tudo em nós. Ele é a nossa essência. Sim, sim.
Ele é o principal de tudo. Ele é o primeiro, ele será sempre nas nossas vidas. Ele será tudo, né? Ele é o mesmo Deus de Hebreus 13:8 que diz, ele é o mesmo Deus do ontem, hoje e será eternamente. Então eu quero abrir falando com vocês que às vezes abriu e está assistindo esse podcast, né? E tá, seja qual for a tua profissão, não importa, não estamos aqui para falarmos de posição e de profissão, estamos aqui para termos um momento para falar do que Deus pode realizar sobre a sua vida. Glória a Deus. E hoje eu quero abrir aqui, liberando uma palavra para você que está nos assistindo nesse momento muito especial. E eu sou muito grata por esse convite. Eu fiquei muito emocionada e eu quero liberar essa palavra que está em Coríntios, que diz: os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no teu coração as coisas que Deus tem preparado para você, porque Deus te ama. Glória a Deus. E ainda que você ache que você está só, abandonado ou abandonada, não se engane com essa palavra do inimigo, talvez tentando lançar aos seus ouvidos. Mas eu quero liberar nessa tarde para a tua vida. Deus te ama e Ele tem um propósito muito especial. Não é o teu fim, mas agora será o começo. Glória a Deus. De uma nova história, né? Sobre verdade. as nossas vidas. E às vezes nós nos deparamos com situações que às vezes nós achamos que é o fim, É verdade. mas é o início de todas as coisas. E nos perguntamos, Deus se esqueceu de mim? Não, Deus não se esquece do filho amado, a filha amada a quem Ele escolheu-se É verdade. para reinar sobre essa terra. É verdade. Nós temos um rei que é o nosso pai. E esse rei, ele é dono de tudo. E nós somos príncipes e princesas. Então, o que esse rei não pode fazer na nossa vida? Tudo, Tudo. tudo. E eu venho de uma história de uma gravidez. A minha mãe, quando soube que estava grávida, ela não podia engravidar junto com o meu pai. Eu não quero aqui expor muito a história deles, Sim. né? Mas realmente ela não poderia ficar grávida ali naquele momento. E minha mãe só tinha apenas 18 anos quando foi surpreendida de uma gravidez há anos atrás, né? E há anos atrás, quando você se programa para uma gravidez, nós sabemos que ainda assim, mesmo se programando, você passa por muitas coisas diante dessa programação para engravidar, esse projeto. Mas minha mãe não projetou tudo isso. Mas o céu havia projetado. E nós não viemos, já vem preparando um lencinho, gente, olha. Porque não tem como não se emocionar aqui, é muita presença tá de tudo Deus, bem, né? Chorar faz Obrigada, parte. minha amiga. Glória a Mas Deus. o céu já havia projetado a minha vida e eu fui uma escolha de Deus. Hoje eu tenho a certeza disso, que eu fui escolhida por Deus. E aquele momento, minha mãe sendo surpreendida, minha mãe foi muito apontada, minha mãe foi muito julgada, assim, aquela época lá atrás. E passou milhões de coisas na cabeça da minha mãe, em tirar, em não ter. E ali, com muitas acusações, eu estava no ventre da minha mãe ouvindo já Sim. tudo aquilo, né? Mas a barriga crescia, os meus pais
não puderam ficar juntos. Minha mãe estava nos seus 7 meses de gravidez. Eles não ficaram juntos mais. Aí minha mãe, ainda grávida, teve que trabalhar em 2 trabalhos. Quando minha mãe, devido a esses trabalhos, eu nasci, que a minha mãe me teve, eu não conheci o meu pai. Eu não tive contato com o meu pai biológico. Ele até tentou, mas não houve essa possibilidade de eu ter a paternidade. Mas eu já tinha uma paternidade. Já estava escrita. Eu Glória já a Deus. tinha um pai. O pai que você também tem. O pai que, independente da tua história, como você foi concebida, concebido, mas nós temos um pai. Eu tenho um pai. Glória a Deus. Você, Zi, tem um pai. Temos um pai. Luiz Felipe, que está aqui, tem um pai. Zene, que está aqui, tem um pai. Minha mãe tinha um pai. E esse pai que eu estou falando, com você que está nos ouvindo nessa tarde, é Deus. E tendo esse pai, eu estava sobre os cuidados dele. Porque a palavra vai nos dizer que antes mesmo de nós sermos gerados, aleluia, no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Glória a Deus. E ele sabia da nossa história e da nossa trajetória. Então, ele nos escolheu com propósito. Você foi escolhido com propósito. Você foi escolhida com propósito. Nós somos escolhidos com propósito. E naquele momento, quem me acolheu foi minha mãe. Morava na casa dos pais dela, que eram os meus avós maternos. E aonde eu fui parar pelo propósito de Deus? Na casa dos meus avós. Por Deus, foram os meus avós. Minha mãe trabalhava e os meus avós, que você conheceu. Sim, sim. Eu digo minha mãe e vó, porque eu fui criada por eles. Meu pai e avô, que é Iracema Gianotti, Francisco Gianotti, e não tem como também nesse podcast não falar desses nomes que hoje são saudosos, já estão nos braços do Pai. Mas pelo propósito de Deus, não tem como não falar deles, Sim. que foram pessoas que me criaram, me instruíram, me ensinaram princípios e valores que hoje, resgatando valores, eu pude, diante da minha trajetória, receber, né? Além da minha mãe, que eu quero mandar um abraço, minha querida, que é a Rita Gianotti, toda a minha família Gianotti, recebo o meu abraço caloroso, eu amo demais a vida de vocês. Mas falar dos meus pais, avós, é falar da minha trajetória. E eu fui crescendo, sendo ensinada, principalmente pela irmã Iracema, que essa cidade muito conheceu. Muito amada, né? Ela foi muito amada. Mulher de Deus, já conhecia os caminhos do Senhor. E através dela, eu pude conhecer esse caminho. Glória a Deus. Que hoje eu louvo a Deus por ser colocada nesta casa e ser ensinada no melhor caminho. Não existe outro caminho, porque Ele é o caminho e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. A palavra diz isso. E eu tive o privilégio de ser criada num berço evangélico, principalmente por essa mulher de Deus, a irmã do coque, a irmã da oração. Era demais, né? A sua avózinha, ela era demais. Não Sim. tinha como não amá-la. Verdade. Exalava amor. Muitas pessoas iam na minha casa buscar oração,
porque ela era uma mulher que tinha intimidade com Deus. E hoje, falar da intimidade com Deus são pessoas de valores. Porque a intimidade com Deus te leva a lugares aonde quem não tem a intimidade não pode chegar. É verdade. Quem tem intimidade consegue ter direcionamento. Não se perde, né? Quem tem intimidade com Deus não se perde. Exato. Quem tem intimidade com Deus recebe o melhor dele. Glória a Deus. E essa mulher muito me direcionou. Então eu fui crescendo na igreja do Evangelho Quadrangular, que eu sou muito grata. Meu primeiro pastor, estive com ele esses dias, está na cidade de Jundiaí, pastor Dirley Gonçalves. Glória a Deus. Recebo o meu abraço. Fui também ensinada por ele. Ele ficou um período de tempo, quando chegou em Boituva, morando na minha casa. Então, ele já era pastor. Esteve como pastor aqui em Boituva. E eu cresci estando na escolinha, aprendendo a palavra de Deus, que é a vida. Quando você precisa de uma palavra, existem os profetas que eu honro muito. E a palavra também diz que nós devemos ouvir os profetas e receber dos profetas e nós prosperaremos. Sim. Mas a melhor profecia está perante a palavra de Deus. Por isso, quando você tiver dúvidas de algo, quando você precisar de um direcionamento, o melhor direcionamento você vai receber na palavra de Deus. É ela que vai te direcionar no melhor caminho. E eu fui sendo direcionada, fui crescendo, e aí meu pastor, acreditando, ele foi me confiando cargos, e eu fui ser professora das crianças, depois professora dos adolescentes, eu fui ser professora dos jovens e depois de um certo tempo, líder do louvor. Eu falo, gente, que eu não cheguei de qualquer forma. Teve uma trajetória. Sim. Teve um preparo. Sim, eu falo, Zi, que na vida espiritual eu passei por estágios com Deus. Glória a Deus. Eu fui viver estágio com Deus, vivenciando sendo professora e alguém que confiou e me deu a credibilidade na minha pessoa em direcionar pessoas. E eu, quando criança, adolescente, jovem, eu amava estar nos caminhos do Senhor e fazendo tudo isso. Aceitei a Cristo aos meus 7 anos de idade. Eu disse para o meu pastor, como que faz? Eu quero aceitar Jesus. E ali eu tive o meu primeiro encontro com ele. Maravilha. Que foi maravilhoso. Quando eu levantei as minhas mãos e eu disse, eu te aceito. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma. Glória a Deus. Foi o tesouro mais precioso da minha história e da minha trajetória. Foi o dia da minha entrega. E era uma criança, né, Jandimara? Aos 7 era uma anos. Criança. Aos e já 7 tinha esse anos. desejo de Cristo. Sim. Já estava na veia. Já. Já era separada. Amém. Glória a Deus. Amém. E ali, então, aos 11 anos, eles geralmente costumavam a batizar aos 12, Isso. né? Para ter a consciência daquilo que você está fazendo. Mas eu já participava de estudos bíblicos sobre o batismo. Eu sempre queria estar ali envolvida, né? Então, já tinha esse conhecimento. E eu me recordo de um batismo, eu começar a chorar. E aquele batismo estava muito a presença de Deus. E naquele momento, eu chamei alguém e eu disse, por favor, fale para o pastor que eu preciso hoje de ser batizada. Eu não posso sair daqui sem descer essas águas, porque eu estou sentindo que Deus está me chamando e tem que ser hoje.
E aos 11 anos de idade, eu fui batizada naquele batismo que marcou a minha trajetória. Glória a Deus. Foi no dia 18 de setembro de 88. Foi o meu batismo e nunca mais eu me esqueci dessa data. Foi quando ali eu descia naquelas águas. Quando eu coloquei o pé no primeiro degrau, eu fui selada com o Espírito Santo. Uau, glória a Deus. Um pacote só recebendo, que coisa linda, né? Eu fui batizada em dons de línguas. Glória a Deus. E ali eu já fui selada por Ele. Então eu já tinha a certeza de um chamado muito nova na minha trajetória. Eu tinha certeza que no ventre da minha mãe eu não seria tirada, ainda que o inferno tivesse se levantado e o inimigo para ceifar a minha alma e a minha vida. Mas eu tinha sido no ventre escolhida. Glória Eu a quero Jesus. dizer para você, se você é um escolhido, nada e ninguém te tira dessa terra. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 43:13, mas ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Nada e ninguém impede o agir de Deus nas nossas vidas. É verdade. E eu tinha a plena certeza, minha amada, que eu era uma escolhida em Deus. E eu queria agradar o coração de Deus em obediência. Por isso eu não poderia fugir dos planos e dos propósitos. Eu não conhecia o mundo. E eu tive o privilégio de caminhar numa trajetória em Deus. Graças a Deus. Deus, eu não critico e não condeno jamais quem passou por uma trajetória de conhecer o mundo e os seus prazeres, achar que é os prazeres do mundo e os vícios, mas eu não conheci. Eu tive esse privilégio de conhecer, de crescer e estar na presença do Pai, com muitos desafios. Eu imagino. Eu vou afirmar para a tua vida, a fúria do inimigo em ceifar a minha vida era muito grande. E eu sabia disso. E aí eu fui crescendo também, por mais que a Jandimara, dentro da igreja, a Jandimara conhecedora da palavra, que dava as aulas, que eu fui ser líder do louvor por 4 anos, e o ministério da adoração, e nós sabemos que esse ministério ele é maravilhoso, eu amo louvar, eu amo louvor, né? Como aquele louvor eu carrego comigo, que diz, posso cantar um pouquinho? Pode cantar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vai se cumprir. Oh, glória! Coisa linda. Sem ensaiar nada, nem planejar. Coisa linda. Né? Esse louvor, ele fala muito comigo e esse louvor faz parte da minha trajetória. Glória a Deus. Porque é um Deus de promessa. E nós que temos promessas, é só nós perseverarmos em obediência. Que obedecer não é fácil. Nunca foi. Minha amiga, para obedecer você tem que sacrificar. Renunciar. Dói. Muito. E às vezes a carne
você se sacrifica. E com essa escolha, são muitas propostas e muitas coisas que o inimigo ele vem para tentar roubar os tesouros escondidos que Deus já depositou em nós. E aí eu quero dizer para você que eu fui crescendo com traumas e rejeições, porque quando eu fui para a escola e eu ouvi o nome Jandimara, eu às vezes tinha na escola as reuniões de pais, e eu quero dizer aqui, eu tinha o maior amor do mundo pelo meu pai Francisco, pela minha mãe Iracema, os que me criaram. Minha mãe estava mais distante pelo seu trabalho, mas ali naquela reunião eu já recebia o chamado hoje bullying, porque as pessoas, aqueles amiguinhos da escola, diziam: mas cadê o seu pai na escola que não veio para a sua reunião? E ninguém sabia da Jandimara, que conhecia a palavra, mas não conhecia os traumas que a Jandimara foi crescendo dentro do coração. E eu fui crescendo, mas aquelas lacunas existiam dentro de mim. E eu não compartilhava, mas aquilo parecia que crescia dentro e eu fui ocultando tudo aquilo. Mas sabe o que eu fazia? Eu depositava aquela angústia e aquelas tristezas de não ter sido. Eu fui criada, Zi, eu quero afirmar aqui, pelo melhor casal do mundo. Glória a Deus. Mas eu também fui crescendo com a criança que tinha vontade de ter sido criada pelos meus pais. E eu não fui. E eu quero dizer que às vezes você olha alguém pela aparência e diz: essa pessoa é perfeita e é feliz. Mas por trás dos bastidores, não julgue alguém, porque você não conhece as feridas que muitas vezes desde a infância esse alguém carrega. E eu carreguei, e eu carregava essas feridas. E ninguém sabia. De querer conhecer quem era o meu pai. Eu vim conhecer o meu pai aos 21 anos de idade. Já adulta. Chegando no meu trabalho e dizendo: eu sou seu pai. Ele que veio até você? Ele descobriu onde eu trabalhava e ele veio e disse: quem é a Jandimara? Aí eu cheguei ouvindo aquela voz e eu disse: pois não, senhor, sou eu. Ele disse: eu sou o seu pai. Qual foi o impacto? Eu desmaiei. Ah, você desmaiou. Não era para menos, né? Eu desmaiei. Meu Deus. E ali eu fui conhecer a verdadeira história, a qual ele também testificou o porquê ele se manteve afastado. Foi diante de toda aquela época. Ele não poderia, diante de toda a situação, também se aproximar de mim. E eu quero deixar algo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. E a forma que eu cresci na ausência de pai terreno, da paternidade terrena. Mas eu tinha a maior paternidade, que era a paternidade do céu. E muito mais vale a pena é o que nós carregamos das coisas do alto. Glória a Deus. Do que as terrenas, minha amiga. É verdade. Porque as terrenas são passageiras. Passam. Mas do que é do céu são eternas. Glória a Jesus. E eu sabia o que eu carregava. E eu precisava fazer algo. E eu quero me concentrar agora
e afirmar para você que está nos ouvindo também nesse momento, talvez por quantos anos você está cativo por um trauma, por uma rejeição, como eu carreguei muitos anos da minha infância até a minha adolescência. Mas quando jovem, uma palavra tão pequena, e eu quero liberar ela aqui nesse podcast em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa tarde, porque talvez tenha alguém aí do outro lado que precisa ouvir isso nesse momento, que é a palavra perdão. Ui. Difícil, né, gente? Você sabia lidar com o perdão antes? Não. É. E eu carreguei porque lá dentro eu precisava perdoar os meus pais biológicos. Você sofria calada sozinha, ocultando de todos que estavam à sua volta. Sim. Durou-se quanto tempo da sua vida essa dor dentro de você, que só ia crescendo, né? Sim. Só ia crescendo. Sim. E você colocando ali um band-aidzinho, tipo assim, fica quietinha aí essa dor, que quem olhava para você, uma menina sempre feliz, né? Sempre falando do amor de Cristo, mas não imaginava o que você tinha dentro de você. Exatamente. E só voltando um pouquinho para nós entendermos, eu precisava sentir, além do meu avô, pai, que era o Francisco, ele me acolheu demais em toda a minha infância, quando criança, quando adolescente. Mas quando eu fui me formar, ingressar na primeira faculdade, eu tive a sensação de sentir na pele a primeira perda. Foi quando o meu pai, a referência de pai, que era o meu avô, faleceu nos meus braços de infarto fulminante com 4 dias para os meus 18 anos. Meu Deus. Ele era a minha referência de pai, Zi. E eu não tinha um pai terreno. E eu precisava continuar porque existiam traumas e rejeições que eu carregava por não ter o meu pai biológico, a aceitação do meu pai biológico e entender toda essa minha infância. Mas com essa perda, criou-se dentro de mim uma certa revolta, não de Deus, Sim. mas da situação da minha trajetória. Porque quando agora eu ia entender que ele iria compartilhar comigo como referência de pai toda a minha ainda trajetória adulta, eu perco a referência de pai. Você perde o chão também ali. Foi. E aí, aos 21 anos, quando meu pai verdadeiro, biológico, se apresenta dizendo eu sou o seu pai, eu desmaio porque agora aparece diante de tantos anos da minha vida alguém que se apresenta na minha frente com a referência que eu sempre busquei e que foi ausente em toda a minha vida. Mas aí eu precisava entender que agora, perante a palavra, eu precisava vivenciar, a Jandimara precisava ter uma experiência em Deus, de ouvir falar sobre o perdão, mas agora praticar. Porque uma coisa é você falar, eu te perdoo, mas agora você dizer lá no íntimo do seu coração, porque a palavra diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque é do coração que procedem saídas da vida. E o meu coração foi guardado em Deus. Os nossos corações são guardados em Deus.
Mas eu quero dizer nessa tarde que Deus, nos dá o livre arbítrio, Sim. o direito de escolha, de você perdoar ou não perdoar, Isso. de você fazer e liberar o perdão ou não liberar. Mas eu, Jandimara, conhecendo a palavra e querendo uma nova vida de trajetória, da minha trajetória agora, adulta, eu entendi que eu precisava liberar o perdão para que as cadeias que me aprisionavam nos traumas e nas rejeições caíssem por terra. As correntes que me aprisionavam nos meus desertos com os meus travesseiros, a qual ninguém sabia que era lá no meu interior. Ninguém sabia, e hoje eu louvo a Deus por estar aqui e poder falar com vocês que de repente carrega dentro dos seus corações, independente da sua história, qual nós respeitamos. Você que está nos ouvindo, nós respeitamos a sua trajetória. Deus respeita, mas é o direito da sua escolha liberar ou não. Mas em nome de Jesus, como pastora, eu quero afirmar para a tua vida, não fique mais aprisionado, não fique mais acorrentado. Deixa cair isso por terra hoje. Seja para alguém da área familiar, seja para alguém mais distante, mas libere o perdão, porque depois da tua liberação será a tua exaltação. Glória a Deus. Acredite nisso. Deus te escolheu para você vivenciar através da sua palavra que tudo é possível. Pastora Jandimara, eu não consigo, você consegue. Pastora Jandimara, eu acho que eu não consigo, tire o acho, você consegue. Pastora Jandimara, eu acho que eu não posso, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pastora Jandimara, mas como eu faço isso? Entra no teu lugar secreto, fecha a porta, entra lá e fala com Deus. Aleluia. Fala com Deus no secreto, Deus que te vê. Ele te ajuda. Ele estende a mão, como disse para Josué, eu te tomo pela tua mão direita e eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento, porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus. Eu sou o teu Pai, eu sou o teu Senhor. Faça essa liberação em nome de Jesus. Peça a Ele. Ele irá te ajudar. E foi quando, Zi, Sim. eu liberei para o meu pai o perdão, dizendo a ele: Pai, independente da tua história e para minha mãe, com a minha mãe, eu te perdoo em nome de Jesus. Foi como um bálsamo no teu coração. Eu fui curada. Glória a Deus. Naquele momento, Zi, eu fui curada. Eu acredito. E naquele momento, a minha vida passou a não ser mais a mesma. Mudou. Mudou. Glória a Deus. Porque quando eu saí dali, eu fui também para um encontro com Deus, que dura 3 dias. E quero incentivar você a procurar um lugar que tenha esse encontro. Eu mergulhei. Você fica ali, sem o seu celular, sem conexão com ninguém. Foi só selada. Deus e você. Uhum. E eu passei pelo encontro. Quando eu saí daquele encontro, primeira pessoa que eu corri foi para os braços da minha mãe. E eu disse para minha mãe, e talvez ela está nos ouvindo agora, e ela é testemunha disso. Eu disse para minha mãe, independente da sua história, independente do que você tenha feito na tua mocidade, e como você me concebeu no teu ventre, mãe, eu tô aqui e eu entendi que eu sou sua filha através de Deus
E eu libero o perdão para a tua vida e eu preciso que você libere o perdão para minha vida, porque a partir de agora eu preciso ser transformada para transformar. Glória a Deus. Começa a maior cura. Glória a Sim, Jesus. minha amiga. Glória a Deus. Foi quando nós nos abraçamos e naquele momento minha mãe liberou o perdão para mim, eu liberei também para ela e tudo começou a fluir na minha vida. Glória a Jesus. E eu entendi que não foi obra do acaso, mas eu vim pelos planos e pelos propósitos de Deus. Glória a Deus. E quando você entende que você é escolhido ou escolhida por um propósito, você passa a obedecer. Obedecer não é fácil. Mas 1 Samuel, a palavra diz, melhor é obedecer Glória a Deus. do que sacrificar. E eu louvo a Deus por essa trajetória. Cuidei da minha mãe e vó, ficamos juntas, adorando o Senhor. Cresci, fui para a primeira faculdade de educação física, mas ali também aconteceu algo no ônibus porque eu tinha um chamado. E eu carregava esse chamado. Mas eu relutava e renunciava esse chamado. E um dia indo para a faculdade ali em Itapetininga, eu de educação física, nada a ver com o chamado que Deus tinha na minha vida. Foi quando dentro daquele ônibus eu era Jonas, na versão feminina. E Deus havia falado comigo na palavra muito fortemente. E eu não queria ouvir e não atender esse chamado. Foi quando o ônibus sofreu um acidente. E ali Deus disse para mim, eu te quero, porque senão você não sobrevive daqui. E eu disse para Deus, eis-me aqui, eu vou te servir e eu vou atender o chamado. Mas voltando, eu teimei com Deus. E eu não sei quem está nos ouvindo nesse momento, nessa hora, e quando você é escolhido, você não tem escolha. Melhor é você atender o chamado. E você sabe o que é isso, minha amiga. Sim. E quando você atende, você vivencia o sobrenatural de Deus. Mas quando você reluta, você está na luta. É pior, né? Relutar é pior. Sim. É pior. E eu disse eis-me aqui, mas eu não falei lá do meu íntimo. Falou emocionada, só para sair do desespero. Sim. Porque é o que acontece muitas vezes, Sim. né? Eis-me aqui, no desespero, mas quando de fato é para executar, aí não tá eis-me aqui mais. Sim. É aí que entra as provações. Foi quando passaram ainda alguns meses, eu querendo finalizar ali aquela faculdade, finalizei, mas não querendo atender esse chamado a ser pastora. Deus me chamava para a obra fortemente e eu já ajudava muito os meus pastores, que eu quero mandar um beijo, que depois saiu o pastor Dirley daqui, veio o pastor Ameire Santana e pastor Santana, né? E também foram os meus pastores e eles me indicaram a direção para então atender esse chamado. Mas antes de atender, quando eu disse não, eu estava voltando para minha chácara. Eu tenho um dos maiores testemunhos também, que foi se ainda desobedecendo, eu estava entrando na chácara, pularam 4 ladrões ali e foi uma tentativa de sequestro. Meu Deus. Quando eu vi que eu ia morrer naquele instante, naquele momento, eu me lembrei das palavras da minha mãe e vó dizendo, quando você passar por algo ou por algum vale, clame pelo sangue de Jesus.
porque nele há poder. E quando eu não parei aquele carro e eu saí e os tiros começaram a vir no meu carro, eu disse o primeiro grito: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue agora. E o segundo tiro eu clamei pela segunda vez: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue agora. E o terceiro tiro eu clamei pelo Senhor: me cobre com teu sangue agora. E ele me cobriu. Aleluia. E naquele instante, aonde a primeira bala era para pegar nas minhas costas, entrou e ficou parado no pino da porta. Meu Deus. A segunda bala, que foi para atingir a minha cabeça, que entrou, era para entrar no vidro, ela parou entre a lataria do carro e a borracha da porta do carro. Ela ficou ali. E a terceira, que eles deram no pneu, a bala entrou no pneu e não estourou o pneu. E eu consegui chegar até a cidade. E quando a perícia olhou todo aquele carro inteiro detonado, a palavra que eu tenho para dizer é essa, a perícia disse para minha mãe quem estava no carro. Aí minha mãe, que os atendeu primeiramente, disse: é a minha filha. Daí ele disse: meus pêsames. Aí minha mãe falou assim: não, ela tá viva, é a que tá vindo ali. Era o sangue de Jesus que desceu sobre o carro. E quando eu cheguei com aquela Glória a perícia, Deus. para honra e glória do nome do Senhor, ele caiu de joelhos e ele disse: como aconteceu isso? Eu disse: foi Deus. Ele disse: então eu quero esse Deus. E aquela vida aceitou o Senhor Jesus ali. Aleluia. E ele testificou aos 20 e poucos anos de experiência como perito. Eu nunca vi uma obra dessa acontecer. Eu nunca vi um fato desse acontecer. Foi quando verdadeiramente eu disse para Deus: eis-me aqui. Que livramento, né? Foi. E eu fui, então, atender ao meu chamado. Fiz a segunda faculdade, que foi da teologia. Estou dizendo aqui, perante isso, esses cargos, para honra e glória do nome do Senhor, por ser escolhida. E não pelos cargos que Ele confiou a mim, títulos, não, sim. Mas tudo é dele. Tudo é por Ele, né? Tudo é para Ele. Para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. E só para vocês entenderem um pouquinho de toda essa trajetória, para estar quase finalizando aqui, e para vocês saberem o quanto Deus é um Pai que cuida de nós. Naquele momento, quando eu fui exerci a faculdade, eu tinha um desejo enorme, eu me casei, depois eu fui ser pastora aqui em Boituva por 13 anos, muitas famílias ganhando muitas vidas nesse chamado precioso. Tive uma filha que eu quero mandar um beijo enorme para Isabelle, que está nos ouvindo também. Linda. Herança, né? Herança do Eterno. Os filhos são heranças que o verdade. Pai nos deu, e ela é a minha herança, o presente que Deus me deu. Uma menina também criada nos caminhos do Senhor, também aceitou a Cristo aos 7 anos de idade. Maravilha. Isabelle foi batizada aos 10 anos. Ciclos de bênção se repetem também, né? A gente ouve muitos outros ciclos se repetindo. Sim. Mas eu vejo um ciclo de bênção também repetindo aqui na vida da pastora Jandimara, na casa dela. Coisa linda. Amém. E aí, então, foi quando nós já estávamos no ministério, ganhando muitas vidas para o Senhor. Estava ali com uma conferência, com mais de 500 mulheres que vinham, que eu tenho ainda essa conferência. Eu estava esperando o processo da transformação para voltar, e tem muitas pessoas me pedindo: aguarda aí, tem coisas. Vai voltar, em nome de Jesus, vai voltar. Amém. Tem coisas nos bastidores, né?
E é a conferência Mulheres que Brilham, mas tinham muitos homens. Até nós vamos alterar um pouquinho o nome, devido a muita procura dos irmãos, de homens também querendo fazer parte da nossa conferência. E já estava muito conhecida, vinham pessoas do Rio de Janeiro, Minas. E no auge, passou na minha vida, Zi, o que aconteceu na vida de Jó. Dói. E para quem conhece a história do Jó da Bíblia, você sabe do que eu estou dizendo. Eu sou Jó na versão feminina. E falar desse processo hoje, eu falo com muita honra para Deus. Glória a Deus. Porque eu precisei, como Jó. Se fosse Jó na nossa geração de hoje, com certeza ele seria muito julgado. Mas a palavra vai nos afirmar que foi pela permissão de Deus. Deus permitiu Jó perder tudo. Sim. E o inimigo fazer tudo o que fez pela permissão de Deus. Só não tocar na alma dele. Ele não tinha o controle, nem poderia. Porque toda a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Glória a Deus. É Ele quem faz, é Ele quem comanda, é Ele quem determina. Deus é quem faz tudo na nossa vida. É verdade. Tudo é dele e para ele são todas as coisas. E foi quando, resumidamente, eu quero testificar, Zi, que eu não esperava. Eu escrevi aqui nos Verdadeiros Heróis da Fé, Esse aqui. esse, né? Que nós vamos mostrar aqui para vocês, ó. Esse, mas vocês já vão saber um pouquinho. Mas não é esse. Eu pude escrever no Histórias que Edificam, tá? É meu segundo livro. E eu escrevo aqui que realmente eu tinha um castelo construído. Que eu levei anos para construir, de 15 anos de casamento. Filha, estrutura, ministério, uma casa, num condomínio, carros. Eu tinha uma vida muito bem sucedida. E eu conseguia ministrar muitas pessoas e falar do amor de Deus, a qual eu sempre aprendi em toda a minha trajetória. E falar dele, do amor dele. Eu sou apaixonada por Deus. Glória a Deus. Eu sou inteiramente grata ao meu Pai que me direcionou, me guardou e me conduziu até aqui. Foi Ele. Sim. Minha Sim. amiga, foi Deus. Sim, sempre foi. Tem um louvor que depois vocês veem, que é do Davi Sarce. Foi Deus. Eu carrego esse louvor. Porque verdadeiramente, se não fosse Ele, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Jamais estaria. E eu tinha esse castelo. E do dia para a noite, foi como Jó na versão feminina. Esse castelo foi destruído e virou cinzas. Eu perdi da noite para o dia a referência familiar. Eu perdi o casamento. Eu perdi a minha mesa, dos alimentos, da comida, dos banquetes, das preparações. Eu perdi o meu valor de muitas perguntas como mulher, porque eu passei pelo processo da traição. E vivenciando um processo que eu nunca imaginei passar na minha trajetória, e eu não estou aqui para expor nome nenhum e ninguém, mas eu estou aqui para dizer que, como Jó, Deus me permitiu passar pelo processo
para testificar o nome dele, para a glória dele, para dizer, minha amiga, que tudo é possível a quem acredita. Mas agora eu ainda tinha um ministério com pessoas para sustentar emocionalmente e eu estava quebrada. Eu estava frustrada. Eu tinha pessoas e a minha filha para manter de pé sentimentalmente, sendo que eu não sabia aonde estavam meus sentimentos. Meu Deus. Porque eles se foram. Os meus sentimentos se foram, o meu emocional se foi e a vontade de viver se foi com todas as dores que dentro de uma cidade eu fui muito apontada. Nós fomos. E eu digo da outra parte também, porque eu acho que nós, como os conhecedores da palavra, nós não temos que julgar, mas nós temos que esperar o tempo, mas perdoar, porque são escolhas. Sim. E eu não julgo o que eu passei pela escolha de alguém. Mas eu estou aqui hoje e fui enviada por Deus. Glória a E Deus. por essa mulher de Deus, que é a Zilda, para dizer para você que está nos ouvindo, eu passei por todo esse processo. E eu tenho base hoje para te falar do que é viver um processo de dor. Porque eu vivi. Eu sei o que era não poder chorar diante das pessoas que eu ainda tinha um ministério e eu tenho. Mas eu estava à frente de um templo que eu não suportava levar a palavra porque eu precisava receber a palavra. Dá para entender? Estava toda machucada, né? Estava toda ferida pela tamanha dor que lhe pegou de surpresa. Você não tinha percepção que aquilo ia chegar. Como você lidou com a igreja, com o povo, sem ter apoio? A não ser a de Deus, né? Sim, a de Deus eu Só tinha de Deus. constantemente. O que eu fazia? Eu entrava no meu quarto e eu fechava a porta. E não deixava minha filha ouvir. Mas quantas foram as vezes que as pessoas que nos apontavam em redes sociais, que as pessoas que não estendiam a mão, que eu não a julgo por isso. Era permissão de Deus. Mas agora, onde eu precisava ser acolhida pelos conhecedores da palavra, eu era apontada. Não teve, gente. Eu só tive da minha família, mas principalmente eu tive de Deus, a gente sabe disso, que foi Ele em todo momento. Mas eu quero dizer aqui, Zi, eu tive 2 profetas na minha vida, como Noemis. E louvado seja Deus por essas 2 pessoas que não desistiram e confiaram no meu chamado. Glória a Jesus. Que não ouviram vozes lá fora, mas decidiram ouvir a voz de Deus. Se chamam Zene e estão no meu livro, e eu fiz questão de colocá-las no meu livro por honra, porque a palavra diz honra quem merece honra, e eu as coloquei por honra, porque em momento algum me deixaram, mas estiveram comigo quando eu chorava no quarto, quando eu gritava para Deus, e também a Edna, que está comigo e fazia parte as 2 do meu ministério. Edna está comigo há 13 anos. Já me auxiliava na minha casa. Ela nunca foi funcionária da minha casa.
ela sempre foi a amiga da minha casa. Porque uma mulher de Deus, ela não julga os seus processos. Sim. Mas pessoas de Deus acreditam no processo como Jó, que você está passando pela permissão de Deus, mas um dia você será exaltado. Então eu acredito no processo daquela pessoa, porque é a permissão de Deus dela passar. E ela vai sair do outro lado, vai passar o mar e vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Quantas vezes, e eu quero deixar registrado, porque talvez você, não sei qual é o nome do teu processo, e se foi familiar, se foi conjugal, ou se é financeiro, talvez você que está nos ouvindo passou por uma falência e você está vivendo isso e agora tudo que te restou é pedir a morte, como eu entrava no meu quarto, quantas vezes. Eu não tenho vergonha em dizer isso, sendo uma mulher de Deus, conhecedora da palavra. Eu cheguei a pegar o meu carro, eu pegava Castelo Branco e me passava fretes de coisas na minha mente e eu dizia, eu não quero mais viver. Eu não quero estar aqui, a dor era muito grande, você entende? Muito desespero, tá aqui minha amiga hoje que nos acompanha. Quantas vezes eu cheguei a ligar para ela e dizer, vem aqui, porque senão eu não vou aguentar mais. E ninguém sabia disso. E foi quando uma dor tamanha também, eu me recordo, foi quando eu fiz a maior entrega de sacrifícios e eu nunca contei em nenhum podcast. Deus me está fazendo lembrar aqui para dizer aqui no teu. Aleluia. E muitas pessoas estão nos ouvindo e eu fui sacrificar o meu Isaac. Que eu entendi que diante daquele processo de perdas, Luiz Felipe, que aqui está também, eu precisei chamar os pastores responsáveis. E eu ainda estava 6 meses ainda à frente da obra e eu tinha consciência que eu não poderia estar, mas eu não queria fechar a porta que Deus abriu porque eu não tinha essa autorização. Você entende? Entendo. Eu não poderia fechar a porta porque foi Deus que abriu. Mas a minha vontade, eu não suportava ter que falar da palavra dele, sendo que eu precisava ser ministrada. E a maior oferta de sacrifício foi quando eu tive que chamar os meus pastores e dizer, eu estou muito ferida, eu estou muito machucada, eu não consigo mais cuidar de pessoas. Eu preciso ser cuidada. Eu não quero mais ministrar. Eu não quero mais falar. Não de Deus, porque eu amo. E eu vou continuar o amando até o último fôlego da minha vida. Glória a Deus. Mas eu não quero estar perante pessoas que precisam ser os incentivadores de processo. E desculpe a expressão da palavra nesse podcast, mas são os roubadores de processos. São os matadores, dizendo assim, porque é uma palavra, confesso, pesada, e eu não gostaria de dizer isso, mas são pessoas de porta-voz, como vieram dizer ali para Josafá, em 2 Crônicas 20, vem aí alguns que disseram que vão matar você e acabar com toda essa cidade, Josafá. São portadores de notícia de derrota. E que hoje, através desse podcast e deste momento, desse grande dia, aqui com a presença do Todo-Poderoso, que através desse podcast Resgatando Vidas, nós possamos ter portadores de essências em Deus para entender processos de pessoas e dizer, me dá a mão, eu tô junto com você. Se você não pode estar com ele na casa dele, você pode ser um canal em oração, você pode orar, você pode levar uma palavra
num WhatsApp, dizendo eu tô orando por você, eu tô com você, eu acredito no teu chamado. E foi quando, minha amiga, eu tive que naquele grande dia não, naquele dia de grande frustração, eu tive que entregar, não querendo. A minha alma gritava, porque eu sempre amei o meu chamado, eu sempre amei o meu ministério, eu sempre amei vidas, sempre amei. Como o ministério de Cristo aqui na terra, o chamado é servir. E quando você entende, depois de todo o processo que você passa, o que é servir, você compreende que ao servir, você será servido. E eu precisei levar essa oferta de sacrifício por um tempo, a qual foi por permissão de Deus. E naquele dia foi. Me desculpem. Não tem problema. Observa que ela chora um pouquinho, se emociona. É quando fala de almas, de vida, quem tem chamado de fato e de verdade está no sangue. Pode vir qualquer situação dentro de casa, por perto, pode vir aquela conta do pai, né, dos avós, da mãe, mas quando fala entregar o Isaac dela, que mexeu com vidas que ela cuidava, olha como ela sente. E é normal, porque quem nasceu para cuidar de pessoas não sabe fazer outra coisa. Então, chatear, machucar uma pessoa a qual você ama e faz de tudo para zelar, a gente sente. Não é assim, pastora Gidimara? Exatamente. E foi através daquele dia que foi a minha oferta de sacrifício. Eu precisei me ausentar do ministério. Foi quando, em 2018, outubro de 2018, mas aí já entrou 2019, eu também passando. Quando tudo aconteceu foi outubro de 2018. Tudo isso, processo, o início do meu processo, do castelo construído e tudo virou cinzas. Foi então 2019, eu passando todo aquele momento de dor, eu tive que entregar o ministério. Foi muito doloroso. Depois dessa entrega, em julho de 2019, no final de 2019, eu passei por outra perda grandiosa, que ali eu achei que eu não ia conseguir me levantar mais. Foi quando minha filha veio para mim e ela disse: arruma todas as minhas coisas, mãe. Eu não estou suportando mais ficar na escola aqui em Boituva e alguns lugares, porque aonde eu vou, as pessoas tiram sarro do que aconteceu com vocês. Meu Deus. E eu quero ir embora com a família do meu pai. Aquele momento, minha amiga, eu achei que eu não ia mais conseguir ficar de pé. Ao ver as malas da minha filha, para quem é pai e mãe aqui, sabe do que eu vou falar agora. Ao ver aquelas malas saindo, e agora era o processo, Deus e eu. Por enquanto, eu tinha minha filha que me mantinha, Deus primeiramente, minha filha me mantinha de pé no processo para sustentar ela no emocional e sentimental. Mas agora a filha saiu. Meu Deus. Do cenário. E agora eu achei que eu não ia realmente ficar de pé. Foi quando veio a pandemia logo depois, 2020, e todo mundo ficou fechado nas suas casas, e eu vivenciando toda aquela dor. E minha amiga que aqui está, eu chamei ela um dia e ali eu estava no meu estágio muito doloroso e eu achei que dali eu não sobreviveria, daquele choro, daquela dor, mas eu sabia lá no meu íntimo que havia esperança. Glória a Deus. Eu tinha a certeza que havia aquela luz lá no fundo
que é Deus, Ele dizendo assim: eu tô com você, eu sou com você. Jandimara, se levanta, porque eu sou na tua vida, eu tô com você. Obras maiores. Esqueça das coisas passadas, as que se foram, porque eis que eu vou fazer coisas novas. E havia liberações de palavras de Deus para minha vida, mas tudo fechado, tudo reservado devido à pandemia e um vírus que parou o mundo. Uhum. Ele parou tudo lá fora, Zi. Sim. Um vírus conseguiu parar todos os títulos. Verdade. Agora nem a medicina sabia. E nós tivemos aí muitas vidas que se foram. E eu tô para as minhas partes finais aqui, mas eu quero dizer que um vírus parou o mundo todo. E assim, na minha casa, eu estava lá no secreto com muitas dores, mas eu tinha o maior, que era o quê? A presença do Todo-Poderoso comigo. Porque no externo, nós poderíamos em 2020 ter vírus e ter coisas aterrorizantes, medo, frustração. Quantos medos da morte, Foi terrível, né? de ir embora. Foi terrível. Mas o que existia dentro da Jandimara? O trabalhar de uma lapidação que nunca foi vista desde a infância, de perdas, traumas e rejeições, mas agora, diante do resguardo de uma pandemia, eu estava sendo trabalhada por dentro. Uhum. Deu para entender? Sim. Sim. E eu glorifico ao Senhor, porque enquanto muitas coisas e muitos buscam fora, os tesouros estão dentro. E Deus foi me transformando na dor por dentro. Uhum. Porque a verdadeira transformação é de dentro para fora. Eu olhar para alguém e dizer, uma pessoa super arrumada, que linda, está bem vestida, deve ser uma pessoa muito conceituada, muito elevada. Mas eu glorifico ao Senhor quando a palavra nos traz, dizendo, quando Aleluia. Deus manda o profeta Glória a Samuel à casa de Jesus. Jessé e diz, eu tenho me provido de um rei, porque eu não tenho mais Saul, eu não tenho mais a cidade de Israel, Saul no trono de Israel. E quando o profeta chega na casa de Jessé e começa a escolha que Deus já tinha o seu escolhido para se assentar no trono. Nós também, ao entendermos aquela época, muitos nem imaginavam quem era Davi. Davi estava no oculto. Nem a sua família, os seus irmãos, tinha Davi à mesa. Davi era o rejeitado. Davi não participava dos almoços. Davi não participava dos jantares. Mas lá no pasto, lá no meio do mato, em obediência, cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava sendo lapidado, transformado num grande homem, a qual no secreto ninguém sabia, mas o céu estava trabalhando Davi para ser um grande homem no tempo dele, no tempo de Deus. E quando começa a se passar os filhos de Jessé, e o profeta, o sacerdote diz, é esse
que achou pela aparência que era o mais fortão, o que aos olhos humanos seria o escolhido para estar no trono. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, é o escolhido para exercer tal cargo. Mas Deus não vê como nós vemos. Deus não vê como o homem vê. Glória a Deus. Como a palavra dele, liberada, aleluias, disse ao profeta Samuel, ao sacerdote: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, eu, o Senhor, Samuel, Glória a Jesus. eu olho para o coração. E ao ver o coração, então acabaram-se os filhos. Tem mais um que está lá no secreto, ninguém conhece ele. Era surpresa. Mas lá já Aleluia. começa a exaltação na vida do escolhido de Deus. Como? Manda chamá-lo. Porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Davi foi o escolhido. E foi assim então, sendo liberada pelas palavras que Deus estava liberando na minha vida. Eu estava sendo transformada no meu secreto em Deus. Foi quando eu não queria mais ministrar, eu não queria pregar. E foi quando um amigo, pastor Eliseu de Paula, me chamou e disse: eu fiz uma agenda para você quando liberou então as agendas para as ministrações. E eu disse: não diga isso. Eu não quero mais ministrar. Eu amo Deus, mas eu não quero mais estar à frente falando a palavra de Deus. Eu não quero mais estar à frente no altar. Eu não quero mais. Foi muita dor. Só eu sei o que eu senti no meu secreto para estar aqui. E ele disse: minha amiga, você me ama em Cristo Jesus como seu irmão em Cristo. Eu disse sim. Então você vai e não vai dizer não. Porque eu sinto que essa agenda, Deus tem algo para você. Foi quando eu cheguei naquele ministério que eu não conhecia, que é dos profetas de Deus, em Sorocaba. Eles estavam até na porta cumprimentando e eu não sabia que eram os pastores daquele ministério, pastor Maico e pastora Gabi. Foi quando naquele culto eu fui para ministrar, querendo ser ministrada. O céu sabia disso, mas naquele momento eu não sabia que o céu marcaria e começaria a levantar o meu chamado novamente, em estar vivenciando um grande processo. Foi naquela noite, no dia 22 de julho de 2020, nasce a profecia, quando o profeta diz: pastora que veio para ministrar, levanta. E quando eu me levantei já em prantos, ele disse: assim como você se levantou agora, assim eu começo a realizar e fazer na tua vida. E eu tenho esse vídeo até hoje, porque eu falo que para quem quiser ver, e Deus usou com força naquele dia a vida dele. E ele diz: escreve, porque eu te capacitei com dom do alto, e você escreverá no livro, e esse livro alcançará muitas vidas para o meu reino e te levará a muitos lugares, e esse livro chegará a muitas vidas e lugares aonde você nem imaginou chegar. E para a honra e glória do Senhor, Aleluia. Nasceu em 2022, verdadeiros heróis da fé. E eu falo de fé, que é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você acredita como realizadas. Verdadeiros heróis da fé, e para a honra e glória do Senhor, tem me levado
a programas de televisões, me levou à entrega do prêmio em 2022 Uau. do Fama e Destaque 2023 do Fama e Destaque pelas mãos do Leão Lobo e Viviane Alves como livro destaque do ano. Foi a única pastora a estar no evento a gerar um livro que falou e tocou o coração de muitas pessoas e muitas vidas que foram alcançadas. Glória a Deus. Não estou dizendo isso para minha honra, mas estou aqui testificando, através do poder de Deus, que todo processo te levará a um grande propósito. Aleluia. E eu quero aqui, só para deixar para vocês, a frase de impacto que diz: quando você menos esperar, os dias ruins serão apenas uma memória e você sentirá orgulho de onde chegou. Se permita passar pelo processo, porque depois do teu processo virá o teu grande propósito da tua exaltação. E foi quando o Senhor também, o ano passado e 24, me permitiu lançar o meu segundo livro de Histórias que Edificam, e traz também, diante desse processo, a frase que eu coloco, e aqui eu dou um spoiler da minha trajetória de superação, e eu coloco na frase de impacto que diz: todo processo te levará a um grande propósito. Lindo. Aqui está, minha amiga, Verdade. o meu testemunho de superação, tudo que Deus fez e tem feito e tem realizado sobre a minha vida, as nossas vidas. Se eu suportei o processo e Deus tem me honrado, tenha a certeza que Deus também te honrará. Deus te abençoe. Maravilha, maravilha, gente. Mas foi tão rápido, eu queria ouvir mais. Eu sei que ela tem mais. Depois de tudo, os enfrentamentos, as dores, as lacunas que a circunstância causou na vida da pastora Jandimar, eu confesso que eu não sabia de muitas coisas, estou aqui também ouvindo pela primeira vez. Eu posso dizer com muita propriedade que ela é uma vitoriosa. Aonde o inimigo pensou, nem sei se ele pensa, né? Mas eu acho que pensa, porque ele faz os planos dele, que iria frustrar, ela iria, tipo assim, se entregar, né, à dor. Jesus chegou na frente. Quem tem promessa não morre antes que se cumpra os propósitos de Deus. Talvez você esteja aí no fundo do poço, pedindo a morte. Coitadinha de mim. Ai, agora eu vou morrer. Vai não. Não morre. Você vai se levantar em nome de Jesus. Vai sacudir essa poeira. Vai dizer: aqui não. Bota o ponto final nessa dor. Levante-se, aplume, estica aí, coloca os peitos para frente, arruma essa coluna, segue a sua vida. Ela superou, ela está viva, está plena, está brilhando, gente. Obrigada. É Jesus que fez isso. Segurou na mão dela. Ela teve os dias de dores. É normal. Claro, chorou, se lamentou, porque ninguém merece passar por algumas situações que nos pega desprevenida. Sim. Mas ela não perdeu a fé. Teve vontade de morrer, mas não perdeu a fé. E por isso que hoje ela está aqui no podcast, dividindo essa história de superação. Ela foi tão cautelosa, ela abreviou bastante coisa, porque, de fato, aqui no Resgatando Valores, a gente não vai contar história para provocar o passado de ninguém, não é essa a intenção. Aqui os testemunhos é para glorificar a Deus que segurou na mão da pessoa, né, dos nossos convidados, e ajudou ele a sair do fundo do poço. Não importa quem passou lá, isso é um particular dela.
O importante é que ela está sendo sustentada por esse Cristo que nunca a deixou só. Né, pastora Amém. Jandimara? Amém. Uma mulher plena. Ai, uma Obrigada. guerreira, gente. Olha, ela é linda, né? Ela é uma Amém. princesa, uma guerreira. Você é linda Um também. sorriso que contagia, uma mulher de verdade, de fato. E muitas perderam de verdade esses valores que não dá para negociar. Tem coisa que não dá para negociar. Tem coisa que é melhor deixar ir. Verdade. Talvez se tudo isso não tivesse acontecido na tua vida, talvez você não estaria onde você está hoje. A nossa história, Deus não está hoje pensando, como que eu vou terminar mesmo a história da Zi? Ele não está lá, né, pensando, como será que eu vou terminar a história da Jandimara ou do Luiz Felipe? Não. Ele já sabe o fim da nossa história. Quando nós nascemos, ele sabe desde o primeiro dia até o último dia da nossa vida, já está determinada, já foi escrita pelo Senhor. Então ele sabia. Foi dura as dores? Foi difícil? Foi. Mas o Senhor não traz e não permite provas difíceis para soldados fracos. Aleluia. Se ele permitia, é porque ele sabia que ela ia superar. Tem coisas na minha vida, talvez, que ela não suportaria, mas eu estou suportando porque Jesus sabe a pessoa que ele escolheu para levar, para passar, para suportar aquela tamanha dificuldade. Eu confesso que eu estou muito honrada, muito feliz com a pastora Jandimara Gianotti, que contou um pouquinho da sua história. Talvez ela volte em outro momento, trazendo uma mentoria para todas nós mulheres que precisamos, né? Cada dia mais de melhorar, de conhecer. Isso é fantástico. O trabalho brilhante que ela voltará novamente a edificar outras mulheres. E com a sua Pode permissão, falar. com licenças, eu quero só dizer assim, ó. Eu cheguei até muito próximo de uma depressão. E eu não critico jamais e não condeno aqueles que procuram os profissionais que Deus deixou aqui na Terra. Porque se você está no início, pelo processo que está passando, procure uma autoajuda. Quero deixar muito, ou procure alguém, um intercessor, um pastor, um irmão da sua confiança. Não fique ali naquela dor sozinha. Não vale a pena, né? Existem pessoas que Deus deixou para que nós possamos, mas eu sou muito grata a Deus que diante de todo o meio daquela dor, Ele não me permitiu, né, ir para uma depressão, para uma síndrome do pânico, para uma medicação, mas eu sou muito grata por pessoas que Ele colocou no meu caminho, que são anjos na minha vida, para me auxiliar em todo esse processo. E eu vivi a metamorfose. Uau! E é necessário, né? Eu vivi a lagarta, casulo, para se tornar a borboleta que Deus me fez hoje. Coisa linda, agora eu sou boa, né? Lindo mesmo. Mas, Jane, deixa eu perguntar, você não procurou nenhuma ajuda psicológica na época? Sim, sim, Tá. eu tenho também, quero tá. agradecer aqui um psicólogo conceituadíssimo aqui em Boituva, que abaixo de Deus foi uma pessoa que me instruiu. Eu tive várias terapias, é um Isso. abençoado, que é o Paulo Marinho, um Uma grande bênção, né? profissional, um beijo. E eu falo assim, procure essa autoajuda, porque é muito importante e eu tenho certeza que irá auxiliar muito. Eu procurei sim. Por isso que não entrou numa depressão, né? Porque a depressão ela vai iniciar quando a pessoa só tá ali querendo ficar sozinha, não quer resolver, não quer pedir ajuda. Aí aquela dor vai intensificando, e a depressão toma posse. Então, quando começou o problema, você já correu atrás de ajuda. Sim. Por isso que esses profissionais, com a ajuda de Deus, é claro, ajudou você a lidar com essa situação e dar a volta por cima. Sim, minha amiga, mas Graças para a Deus. se arrumar hoje e estar dessa forma, eu precisei ser transformada para transformar. Maravilha. Só é habilitada mesmo. Quem suporta o processo, Sim. né? Só tem autoridade quem passa por
determinada dor. Se você não passa, você não tem autoridade para executar Exatamente. sobre aquela área na vida de pessoas. Então, eu entendo que não adianta nós assim nos lamentarmos, não só nós como qualquer um, por algum processo difícil que está passando. Talvez uma amada que está nos vendo esteja passando por alguma tristeza, alguma dor, alguma decepção. Ai, glorifique a Deus, mesmo com essa dor, porque lá na frente você não sabe o que pode estar vindo a caminho. Amém. Tem coisa que é necessário Deus tirar, mesmo que doa, é necessário, porque Deus sabe que lá na frente pode ser pior. E ele vai cuidando, né? Ainda mais uma pessoa que tem fé como você, não tem como o Senhor ficar de braço cruzado e deixar o sofrimento, não é? Deus deixou Jó passar assim, perder 10 filhos num dia. Tem dores que a gente fala, eu tô passando por Jó. Meu Deus, será que tá passando mesmo? 10 filhos em um dia. Meu Deus. É uma dor, né? É uma dor. Eu imagino que deve ser uma dor. E ele aguentou. Porque Deus depois virou o cativeiro dele. E deu o dobro, né? E deu o dobro para ele. Foi o que Deus fez com a vida da pastora Jandimara. Eu estou lhe acompanhando e sei que você está aí debaixo da graça de Deus, como ela é uma pessoa elegante, fina, maravilhosa. Mas o que é lindo nela é que ela é humilde. Amém. Ela não se envaidece com títulos, ela não se envaidece porque ela tem posição, porque ela pode se envaidecer, mas ela não. Ela resolveu ser uma humana e amar as pessoas, e é por isso que Deus a honra, da forma que Deus vem honrando você. Obrigada. Uma brilhante mulher. Me espelho na sua história de vida, de essa superação sua. Assistimos um pouco de longe, né? Porque foi justamente nessa época de pandemia, todo mundo ali engavetadinho, mas Jesus te honrou, né? Jesus te honrou. Isso Amém. é melhor do que qualquer outro testemunho. Obrigada, minha amiga. Eu louvo a Deus hoje por você me permitir testificar do que Deus tem feito e ser transformada hoje e vir nesse podcast tão conceituado, resgatando valores. E eu quero aqui, né, falar que lá no meu Instagram tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que me acompanham e dizem: olha, você é a minha inspiração hoje. Muitas mulheres. Eu não tenho meu Instagram pelo número, para querer saber de números, sem demagogia alguma. Eu estou dizendo a cada um de vocês: eu tenho meu Instagram como forma de instrumento para levar a palavra de Deus, para levar Deus para as vidas, para as minhas postagens, né? E para que pessoas possam se achegar a Deus através de uma palavra, de uma liberação, e ao conhecer também a testificação do meu testemunho de vida, de transformação do que Deus fez. Então, tá lá, mas antes de tudo, de Instagram, de toda a rede social, dos livros, eu quero que você me dê sua mão. Glória a Deus. Eu quero hoje apertar a tua mão nesse podcast. E que aqui, com a presença do Todo-Poderoso, desde que eu cheguei naquela calçada. E eu quero, como sacerdote do Deus Altíssimo, não só te agradecer a você, ao Luiz Felipe, que está aqui como tua parte, o teu filho, como teu esposo, que eu tenho também assim um respeito muito grande, seus filhos, toda a sua casa e a sua família. Eu quero liberar na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, sobre esse podcast, sobre esse ambiente, sobre a vida de vocês, que os olhos de vocês ainda não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração de vocês. Tudo que Deus tem preparado, porque Ele te ama, Zilda. Amém. Deus te ama. E eu quero liberar aqui que obras maiores você vivenciará ainda. As nações esperam este ambiente alcançar, através da tua vida como instrumento e a tua família, a tua casa, as nações. Vidas serem salvas, libertas pelo sangue de Jesus, através da tua vida, da tua casa e da tua família.
Em 2 Crônicas 15, a palavra diz assim, ó. Louvado seja Deus, porque eu escolhi e consagrei este lugar para que os meus olhos e o meu coração esteja nela perpetuamente. Que a presença do Todo-Poderoso seja aqui, seja onde você for, e levar o resgatando vidas. Que vidas sejam resgatadas, alcançadas e liberadas pelo poder de Deus, através do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te amo. Muito obrigada por tudo. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Jandimara. Fiel é aquele que fez a promessa. Glória a Deus, muito obrigada. Muito obrigada, eu recebo no nome bendito de Jesus. Ninguém pede de chegarmos aonde o Pai disse que nós chegaríamos. Ninguém. Amém. Para passar por cima de mim, tem que passar por Jesus. E quem vai passar? Meu Deus. Então, Ele é Deus, Ele que comanda, Ele que governa, Ele é dono de tudo isso aqui. Eu só gerencio debaixo da graça do Eterno. Ai, gente, esse podcast é muito bom. Uma presença surreal, mas acho que até borrou tudo aqui, né? Mas tá tudo bem. Não, tá linda. Me diga, meu amor, aonde encontra os livros? Está na plataforma? Tá lá na minha plataforma do meu Instagram, Uhum. tem lá o link para você entrar e adquirir, ou também lá pelo inbox. Pelo né? inbox. É. Ok, você bom? que se identificou, gostou, vá no Insta dela e faça lá o seu pedido, compre o seu livro para você continuar sendo edificado e ministrado pela poderosa palavra do Senhor Jesus. Muito obrigada mais uma vez. A Zane, minha amiga maravilhosa, já fazia muito tempo que eu não via essa bênção aí, hoje eu fiquei muito feliz mesmo de revê-la aqui. E Jandimara será sempre muito bem-vinda. Será a primeira de muitas. A porta do meu podcast está aberta. A hora que você quiser. Olha que isso aqui não é para qualquer um, não, tá? Isso mesmo, glória. Isso não é para qualquer um, não. Deus abençoe, meu muito obrigada. Eu que agradeço. Amém. Você pode vir e falar do amor de Deus, porque esse amor não tem fim, a gente não tem vontade de parar quando a gente começa, né? Verdade. Não quer parar. Mas o podcast precisa terminar, né? E podcast tem oração, não está completo. Então ela vai orar. Ela vai clamar, ela vai pedir a Deus para entrar na tua casa onde você estiver. Pare um pouquinho só, um minutinho. Coloque a mão no teu coração e receba essa oração profética sobre a sua vida. Não importa os enfrentamentos, o problema, a dor, o que você está passando. Creia que se Jesus segurou a mão dela para não morrer diante de tanta turbulência, é o mesmo Cristo que está vivo, está aqui. Pode ir aí segurar a tua mão e te ajudar a sair dessa situação crítica. Todo mundo está dizendo que não tem jeito, mas a última palavra é aquela que prevalece. Deus falou para você que não tem jeito? Não? Então não acredita nas vozes. Fica com a voz do Eterno. Jesus disse que nele são possíveis todas as coisas, se você crer. Então, creia no poder da oração. Pastora Jandimara irá orar, eu irei concordar e Jesus irá realizar, se você crer. Amém. Oremos. Deus amado Pai, Senhor Todo-Poderoso que está aqui neste momento e também está onde essa vida que ora junto conosco e recebe essa oração neste momento, nessa hora, está. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, começamos essa oração te agradecendo pelo que tu és, pelo que o Senhor tem feito e ainda fará. Tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Aleluia. Tu és esse grande Deus. Tu és o eu sou, que veio e nos escolheu e está aqui, e estamos numa semana celebrando tão forte, Senhor, porque o Senhor veio, serviu, salvou
e está vivo, está entre nós. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o Senhor vive e está no meio de nós. Então, neste momento, nessa hora, nós oramos. Essa vida que está agora orando conosco, que aguardou esta oração, vai de encontro agora, Senhor. Oh Deus, Tu és um Deus conhecedor de todas as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que vê, que ouve e que, se preciso for, o Senhor desce. Aleluia. Assim como o Senhor fez com aquele povo do Egito, que saiu porque havia uma terra prometida a este povo. Deus, o Senhor os guardou, o Senhor os livrou, mas nós vemos que através da fé, da ousadia, Josué e Caleb puderam pisar na terra prometida. Eles pisaram na herança que o Senhor prometeu. Ajuda no Senhor, ajuda essa vida, seja o que for que essa vida agora esteja passando por algum processo, seja familiar, seja conjugal, seja espiritual, seja financeiro, Senhor, pessoal. Deus, vai de encontro agora, porque Tu és um Deus que vê no secreto. E nós oramos, Senhor, em concordância aqui neste ambiente de glória, neste lugar, certos de que o Senhor alcançará esta vida com glória e com milagre. Assim como o Senhor trouxe a operação daquele milagre, a qual abriu o mar para o povo passar, e eles passaram, Senhor. E os inimigos foram derrotados, aqueles que perseguiam, e eles passaram do outro lado cantando o hino da vitória. Aleluia. Eu quero profetizar, Senhor, que este ambiente, esse podcast, aleluia, todos que fazem parte estão nos ouvindo agora, serão liberados pelo hino da vitória, serão alcançados com graça, com gratidão, com amor, com acolhimento, porque o Senhor não desampara os Teus filhos. Então agora nós apresentamos certos de que eles serão alcançados e testificarão. Virão aqui nos comentários e irão testificar milagres a qual o Senhor tem realizado, milagres a qual o Senhor tem feito. Nós já Te agradecemos, Senhor, porque como a palavra foi liberada no início desse podcast, os olhos dessas pessoas que estão nos ouvindo nesta oração agora não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração de cada pessoa aqui que está recebendo essa oração. Ah, Deus, porque o Senhor as ama, fica com elas, alcança, Senhor, com milagres, e nós já Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos alegres, felizes. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco aqui nesse podcast. Se inscreva, por gentileza, comente, compartilhe. Ative o sininho para você ficar informado de tudo que está acontecendo aqui no Resgatando Valores e manda para muitas pessoas, manda para todo mundo, manda para o grupo da igreja. Diga que Jesus continua fazendo prodígios, milagres e maravilha. Obrigada, pastora Jandimara Gianotti. Obrigada, Zene, também, minha linda. Obrigada, Luiz Felipe, meu filho amado, meu diretor, que puxa as cordinhas da Mames aqui. Obrigada a você que confiou no nosso trabalho e continua nos seguindo, nos maratonando ali, todos os testemunhos, e que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Preciso parar por aqui, mas voltarei daqui a pouco com mais um testemunho. Recebam todos meu carinho, meu abraço, enquanto eu confio, Deus faz. Querendo Deus, voltaremos já já com mais um. Um beijo a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.